Sabe por que você ainda não consegue fluir em Cristo? Porque apesar de você jejuar, apesar de você orar, você ainda não entendeu como se conectar com a palavra. Você lê a palavra de Deus, mas você não pede para o Espírito Santo te dar o discernimento, o entendimento. Então, como você não aplica a palavra de Deus na sua vida, você não transforma, você não flui. Eu vou te provar isso porque a maioria das pessoas fala assim: eu sou o sal da terra e luz do mundo. Eu sou salvo e eu tenho frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo, ele não é só o que você tem que dizer que você tem. O fruto do Espírito Santo não é porque você leva pessoas para a igreja. O fruto do Espírito Santo está lá em Gálatas 5. Quais são os frutos da carne? Contenda, ira, briga, fofoca, bulimia. Então, se você come muito, você não está com o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo são paz, amor, alegria, paciência. E como eu vou ser uma pessoa que gera os frutos do Espírito Santo no meu dia a dia? Para você gerar os frutos do Espírito Santo no seu dia a dia, você tem que fazer a aplicação prática, sabe? Orar, conversar com Deus, pedir a Deus que Ele te dê o caminho para você conseguir chegar a isso. Jejuar para estar mais conectado com Deus, eliminar sua carne, estar mais espiritual, porque só entende quem é espiritual quem se conecta com o que é com o mundo espiritual. Só quem é espiritual entende o mundo espiritual. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em prática. Na minha mentoria eu ensino você a colocar a prática ao dia a dia. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem mansidão, você vai fazer o exercício da mansidão. Porque se você coloca a mansidão segunda, terça e quarta e você erra na primeira tentativa, na segunda tentativa, na terceira tentativa, na quarta tentativa você já acerta. Então você entende o caminho da sua mansidão, como ser mansa, como ter paz. Se na sua casa não tem paz, só tem contenda, só tem ira, você precisa encontrar um caminho. Como é que eu consigo ser transformada? Colocando em prática. Mas se você está colocando em prática contenda, ira, fofoca, bulimia, se você está se sabotando, você não tem os frutos do Espírito Santo. E você precisa colocar na prática. Você precisa fazer exercícios práticos para colocar os frutos do Espírito Santo na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Talvez não seja o seu trabalho que é um lugar que tira a sua paz. Talvez não é a igreja que você está que é fria. Talvez você tenha que identificar que você tem um problema. O seu problema é não conseguir enxergar que você não tem o que a Bíblia fala que você tem que ter. Que você não consegue se conectar com a palavra de Deus. Quando você entender esse problema, você flui, sua vida espiritual flui. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu não entendia isso, sabe? Eu não entendia que os frutos do Espírito Santo eu tinha que fazer uma aplicação nele. Então, aplica os frutos do Espírito Santo cada dia. Paty, eu não tenho nenhum fruto, eu percebi. Todos os dias você vai colocar. Só que eu ouço muitas pessoas que servem a Deus, muitas mulheres que falam bem assim: eu não tenho paciência nenhuma para essa pessoa. Eu não tenho paciência para essa pessoa devagar, quase parando. Então, vou lhe dizer, você não tem o fruto da paciência. Você não tem o fruto da longanimidade. Você não tem fruto do Espírito Santo. Não é o seu irmão que tem um problema, que tem um problema é você. Muitas vezes a gente é expert em olhar e enxergar o defeito do outro. Mas a gente não consegue enxergar o nosso defeito. E a gente tem que usar o Espírito Santo a nosso favor para que a gente consiga enxergar quais são as nossas falhas, quais são os nossos defeitos, para que a gente consiga mudar. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele deixou o Espírito Santo aqui na terra para te guiar, te orientar e te ajudar nos passos a serem seguidos. Talvez você que não esteja dando ouvido para a voz do Espírito Santo na sua vida. Deus te ama, Deus te guarda, Deus te cuida.